Mas você já parou para pensar que o trabalho é uma criação do Senhor? Foi através do trabalho que Deus ordenou a Adão e a Eva que vivessem ocupados lá no jardim, antes do paraíso ter sido perdido. Então o Senhor, dentre todas as ordenanças, as orientações dadas aos nossos pais, Ele disse para cuidar do jardim. Ele disse para trabalhar e cuidar das questões ali relacionadas ao dia a dia. É bem verdade que com a queda e depois da perda do paraíso, o trabalho passou a ser visto como algo árduo. Algo assim tipo, tem que suar o rosto, né? Tem que envidar esforços físicos, esforços mentais, tem que gastar muito tempo, tem que pôr foco, tem que adquirir conhecimento para executar bem o trabalho, tem que fazer ferramentas. E isso tudo passou a custar para o ser humano algo como que um peso, uma cobrança, uma exigência. Mas é importante que nós consideremos que a Bíblia, quando mesmo com a relação à perda do paraíso e à perspectiva do trabalho como algo árduo, a Bíblia diz que esse trabalho, mesmo sendo árduo, ele é algo que ao ser feito, ele traz dignidade, ele dignifica a pessoa que trabalha, não só dignifica a pessoa que trabalha, como também concede a ela resultados que vêm para o seu sustento. A Bíblia também fala que o trabalho deve ser percebido por nós ou pelos leitores da Bíblia como algo que traz equilíbrio para o ser humano. Deve-se evitar a preguiça, a desocupação, mas também evitar a ganância e, ao mesmo tempo, reservando um tempo para descanso. Após trabalhar, é preciso descansar. Então, assim, referências na Bíblia sobre o trabalho que diz para trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e trabalhar à noite é meio complicado, né? A Bíblia fala a respeito desse equilíbrio, trabalhe 6 dias da semana, mas descanse o 7º dia. A Bíblia fala sobre o tempo da remissão, o tempo em que o indivíduo, depois de ter trabalhado por alguns anos, ele precisa tirar um período de férias. Você percebe que aquilo que a Bíblia fala sobre equilíbrio não é algo que está fora do nosso contrato social, por exemplo? Uma terceira questão que a Bíblia fala sobre o princípio do trabalho é algo que deve ser visto como excelente. Trabalhar com dedicação, como que se fosse para Deus, buscando fazer sempre o melhor, com qualidade, né? Algo que, mesmo que ninguém elogie, mas é algo elogiável, a ponto de Deus se agradar, vendo um servo fiel, um trabalhador fiel. E por último, nessa introdução, outro princípio bíblico sobre o trabalho é que é algo honesto. Ou seja, a pessoa que trabalha precisa agir com retidão no seu ambiente de trabalho, cumprir as horas de trabalho, fazer aquilo com qualidade, de maneira que o resultado seja produtivo, crescente, seja algo que promova transformação. Como se pegar uma tora de madeira, ou pegar uma árvore boa, cortá-la de modo sustentável hoje, né? Mas pegar aquela
aquela tora de madeira depois de seca, lavrá-la corretamente, serrá-la corretamente e transformar em peças de móveis como esse daqui, né? Como as cadeiras que os irmãos estão sentados nela, como a estrutura desses instrumentos musicais. Algo excelente, algo bom, que atenda com honestidade a finalidade pela qual aquilo foi preparado. E aí então, meus queridos, com essas considerações sobre o trabalho como criação divina e sobre o que a Bíblia vai nos acrescentar após a queda, após a perda do paraíso, como que nós devemos encarar e entender o nosso trabalho, eu volto os olhos e convido os irmãos para voltarem os seus olhares novamente para o texto que nós acabamos de ler, lá em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 34. Essa parábola, ela narra a respeito de uns servos que Jesus Cristo, ao contar a parábola, chama a atenção deles para que eles possam ser vigilantes após a ausência do dono da casa, dizendo para eles: olha, vocês como trabalhadores que receberam a incumbência de cuidar dos negócios na minha ausência, sejam atentos. Vigilante aqui significa tenham atenção no que estão fazendo, não sejam descuidados, não sejam relapsos, não sejam preguiçosos, ou não deixem para depois, não cruzem os braços porque o patrão não está olhando, porque ele está ausente. Pelo contrário, sejam vigilantes. Quando eu era menino, meu pai, sempre preocupado em ensinar, e embora meu pai não tivesse estudo acadêmico, eu aprendi a vida com meu pai, na sua simplicidade, com as suas palavras sábias, né? Que não tinha nenhuma técnica, ele não fez nenhum curso acadêmico, mas meu pai, quando a gente estava fazendo qualquer servicinho, ele dizia assim: filho, põe atenção nisso, põe atenção. Veja, a desatenção quebrou, a desatenção deixou torto, deixou mal feito. Filho, põe atenção. E ele fazia isso com uma autoridade impressionante que eu nunca me esqueci. E parece que até hoje, qualquer coisa que eu vá fazer, eu estou ouvindo meu pai dizendo: filho, põe atenção. Põe atenção. E aquilo para mim soa como que uma palavra amorosa, carinhosa, uma palavra gostosa. Papai não estava batendo, beliscando, batendo na criança para fazer, mas ele estava dizendo: faça com atenção, faça bem feito. E é mais ou menos isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Na parábola, ele está dizendo, e a gente chama essa parábola a parábola da figueira, até alguém que já chamou de a parábola do dono da casa, né? Onde Jesus é o homem que partiu para o exterior, né? E a casa representa a sua igreja, representa o mundo em que nós vivemos. Por isso que eu tive a liberdade de tirar desse texto a ideia só do trabalho hoje, o mundo em que nós vivemos. O texto, no versículo 34, também fala sobre autoridade e trabalho. Ele deu autoridade e tarefas específicas a cada servo, indicando que os seguidores dele têm responsabilidades durante a sua ausência. As responsabilidades referentes ao reino, referentes ao trabalho do reino, mas aqui eu estou falando sobre o trabalho secular. Ele deu ordem ao porteiro, o porteiro é instruído a vigiar, ou seja, é como se fosse o feitor, né? Está ali para fiscalizar se os outros funcionários estão trabalhando direito, o chefe, destacando a necessidade de alerta constante, falando sobre a liderança, que é devido a cada um, mas a liderança maior que faz as devidas cobranças. Escuta, você precisa fazer as coisas bem feitas, não cruze os braços, é hora de parar porque é hora de dormir, é hora de descansar. O texto fala da incerteza do tempo, versículo 35, ninguém sabe quando o Senhor da casa voltará, tarde, meia-noite, cantar do galo, ou pela manhãzinha, e
o alerta final, versículo 36 e 37, a exortação para não ser encontrado desocupado, dormindo, relaxado. E isso é estendido a todos, não apenas aos discípulos da época. Vigiai. Então, meus irmãos, esse texto, ele nos dá pelo menos 4 instruções que precisamos seguir para que o nosso trabalho não seja um fardo. Para que nós entendamos como servos de Jesus Cristo, servos de Deus, que o nosso trabalho, a nossa profissão, o dom que recebemos de Deus, o talento que podemos aperfeiçoar, é algo que Deus concedeu a todos nós para exercermos as múltiplas tarefas que existem. Você pode ser um instrumentista, você pode ser um médico, você pode ser um professor, você pode ser um cozinheiro, você pode ser um costureiro, você pode ser uma líder, você pode ser uma gerente, você pode ser um pastor, você pode ser chefe de repartição, você pode ser diretor da empresa, você pode ser uma dona de casa, você pode ser, enfim, há tantas atividades que nós podemos exercer como fonte de ganho, como meio de fazer as despesas pessoais, como meio de sustento da família. E tudo isso entendendo uma questão central, que nós, herdeiros da Reforma Protestante, se não estamos valorizando, nós precisamos passar a valorizar. Nós servimos a Deus aqui do púlpito pregando, liderando a igreja, consolando, confortando, exercendo os ministérios pastorais, mas nós também servimos a Deus com os nossos dons no mundo em que vivemos. Você é músico? Aliás, hoje é dia do músico presbiteriano, parabéns. Eu acho que para você que é músico presbiteriano e é músico da Igreja Presbiteriana do Brás, eu gostaria que essa palavra ela fosse para você como que um reconhecimento nosso da bênção que você é e da bênção maior ainda que você pode ser aqui na nossa igreja. Você é um servo de Deus também. Mas não só você músico, todos os profissionais que estão aqui nessa congregação nesta noite, todos vocês, assim como eu e o Gustavo, pastores, todos vocês são servos de Deus. E o trabalho que Deus deu a você para ser executado com o dom que você recebeu dele, é para glorificá-lo, é para exaltá-lo, é para mostrar que Ele que te criou, também te deu dons, e você devolve, e você exercita os seus dons, de uma maneira que o nome dele é honrado como seu patrão, o seu chefe, o seu Senhor, o seu Deus, onde você ainda é premiado com o sustento da sua família. Todo quinto dia útil do mês você recebe seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Meus amados, eu disse que nós temos 4 lições importantes aqui, falando sobre o trabalho como meio comum da graça de Deus a todos os homens. Seja o trabalho do Senhor, no ministério, repito, seja o seu trabalho profissional. Primeira coisa, meus queridos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos na vida para identificarmos e aceitarmos os dons que Deus nos deu para trabalhar. Identificar e aceitar. Eu vejo que os nossos jovens, ainda, ou melhor dizendo, já na adolescência, Jama tem 2 adolescentes, 2 jovenzinhas em casa, mas tem mais um punhado por aí. São cobrados para ser alguma coisa na vida. Nem terminaram o ensino médio, ou mal entraram no ensino médio. E aí, você já decidiu o que você vai ser? Ô Mateus, você já decidiu o que você vai ser? Mas, meus queridos, nós precisamos ter aqui uma atitude importante, além de fazer esta cobrança, porque pai, né, viu, Mateus, citei seu nome assim porque eu olhei para você, você estava muito atento aqui,
Mas pai e mãe que tem juízo cobra mesmo, viu? E de vez em quando ama de loucos também, viu? Porque pai e mãe que não enlouquecem não são pais, viu? Mas, meus queridos, é brincadeira isso, tá? Mas, mais do que a cobrança, é preciso identificar, descobrir. Hoje existe um negócio chamado orientação vocacional, que tem psicólogos preparados para isso. E se você tem jovem, adolescente em casa, procure um bom psicólogo para ajudar seu filho a identificar os seus dons, a sua vocação. Porque fazendo isso fica mais fácil. Fazendo isso, as coisas fluem com mais objetividade, até gasta menos dinheiro. Imagina você pagar a faculdade 4 anos para um filho. Ele termina a faculdade e vem e fala: pai, quero outra coisa. Quero mais 4 anos de faculdade. Pagar 4 já é pesado, né, Randall? Mais 4. E aí já está cavalão, né? Aí já está com 24, 25. Chega até 30 para formar o filho. Mas é assim, é mais barato ajudar a identificar. É mais fácil para ele. É mais fácil para a preparação. Porque pessoas maduras, aceitam a si mesmas, aceitam as suas capacidades, aceitam as suas incapacidades e passam a executar a obra para a qual Deus as chamou. Não vão errar. Imagina alguém que não nasceu para tocar violão e dá um violão para o sujeito e fala: se vire, você hoje é o líder de louvor da igreja. Meu Pai do céu, vai ser ruim para ele, vai ser ruim para nós. Não é isto? Agora, identificar e aceitar e trabalhar e se preparar para isso, as coisas fluem de uma maneira mais sábia. Por isso, Deus, em sua sabedoria, o Senhor, Ele nos prepara para o que Ele está fazendo em cada um de nós. Ele nos dá uma estrutura, Ele nos dá inteligência, sabedoria, Ele nos dá um cérebro funcional. E Ele nos levará, então, a lugares elevadíssimos. Ele nos colocará em lugares excepcionais. Ele nos dará engrandecimentos. Eu pego um exemplo bíblico de um indivíduo que começou lá numa família grande, um menino que até o pai gostava mais dele do que dos outros, porque ele era carinhoso, ele sentava no colo do pai, o pai o fazia carinho, ele correspondia, os irmãos tiveram muitos ciúmes dele, fizeram muito mal para ele, e depois o venderam como escravo. Esse menino foi arrastado para o Egito, e levado lá para o Egito, foi posto na cadeia, vendido como escravo, e como escravo ele sofreu horrores. Mas Deus estava com José de tal maneira que José se tornou o maior homem do Egito, abaixo de Faraó. Ele se tornou o governador do Egito. Porque José sabia o que era administrar empresa, administrar uma nação, administrar um reino. Deus o colocou no lugar certo. E José foi uma das maiores bênçãos nas mãos de Deus para a construção de uma nação chamada Israel. De tal maneira que depois de entrar na terra prometida, foi cumprida uma outra promessa: sepultar José na terra que eles herdariam, como a terra que Deus prometeu dar para eles. José foi tratado com honra, mesmo depois de morto, porque Deus o colocou em lugar elevadíssimo. Um homem de sucesso, não porque ele era o maior, mas porque Deus o abençoava, por isso ele se tornou grande. É isto que significa a pessoa, ela identificar e aceitar os seus dons e se entregar a ministrar os seus talentos
a ser produtivo, a ser um instrumento nas mãos de Deus. O que você acha? Você acha que você está na profissão certa? E se você está na profissão certa, está tudo caminhando como deveria caminhar? Eu gostaria, nessa primeira lição, pedir para você fazer esta reflexão, orar a Deus, para que Deus abençoasse o seu trabalho, abençoasse suas mãos, e te desse aquele olhar de aprovação, de aceitação, a ponto de você dizer assim, mas dizer de verdade, não para dizer só para agradar os outros, eu amo o que faço, e o que eu faço tem resultado bom. Todo dia eu colho o fruto do que eu faço, porque a boa mão de Deus está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me deu graça, Ele me deu tudo o que eu preciso para ser uma bênção. Identifique, aceite os seus dons, porque Deus te fez e te fez assim. Deus te deu dons para você exercitá-los. Vigie, disse Jesus na parábola. Não fiquem desatentos, não cruzem os braços, não façam greve, não fiquem dormindo. Trabalhem. Você não sabe a hora que o dono da casa aparecerá. A segunda lição, meu irmão, ao trabalhar, sirva ao Senhor com fidelidade em seu coração e testemunho pessoal. Duas palavras, fidelidade e testemunho pessoal. Fidelidade e testemunho pessoal. Repita comigo, fidelidade e testemunho pessoal. Ou seja, como é que você é visto no seu local de trabalho? O apóstolo Paulo, ele admoestou os seus servos e os seus senhores cristãos a se lembrarem de que tinham um Senhor no céu, Jesus Cristo, Mestre e Salvador. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Projete na tela, por favor. Efésios 6, 5 a 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto a vós outros, servos, empregados, trabalhadores, contratados, terceirizados, CLT, voluntários, quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo só a hora que o chefe está lá por perto, só a hora que o mestre, ou o dono da empresa está olhando, como para agradar a ele, mas como servos de Cristo, fazendo de coração. Você repara que fazer de coração a vontade de Deus tem a ver com os dons que Ele te deu, e a capacitação que Ele te dá, as oportunidades que lhe surgem, não servindo à vista como para agradar, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que mais? Próximo. Servindo como e não como, mas certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez, para fazer de novo, né? Você fez bem, então você sabe, então você vai fazer de novo. Cantou bonito, vai cantar de novo. Ensinou direito, vai ensinar de novo. Quer seja servo, quer seja livre. E o último, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Nós olhamos para esses textos e pensamos muitas vezes só no ministério, né? Só no pastor, só no ministério da igreja. Não, isso aqui vale para tudo. Vale para a nossa vida profissional, para tudo que nós estamos fazendo.
Meus amados, Jesus Cristo, Ele ministrou a sua igreja constantemente, Ele ministra constantemente a sua igreja lá no trono do céu, no trono da graça, onde nós podemos ir a Ele a qualquer momento para receber ajuda para aquilo que está sendo difícil para nós. Para que nós possamos trabalhar com fidelidade, de coração e dando testemunho pessoal. Por isso nós devemos servir aos nossos empregadores como se estivéssemos servindo a Cristo, o que significa dar o melhor de nós. Dar o melhor de nós. Às vezes nós queremos dar o melhor só para sermos elogiados e para sermos bem pagos, para recebermos, como é que é o bônus lá anual, Júnior? O bônus, mas tem um outro nome também dos lucros? Isto. Nós queremos, vamos trabalhar bastante para receber bastante lá. Não. É para receber a graça do Senhor Jesus na sua vida. Já imaginou você chegar no céu e ouvir de Jesus Cristo, não só porque você perseverou na fé, porque você foi um bom crente, mas se você também é um bom trabalhador, você ouvir de Jesus assim, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entre no gozo do seu Senhor. Sabe por que eu faço essa associação? Eu entendo que eu não estou forçando a barra do texto para dizer isto. Eu faço essa associação porque o bom trabalho do cristão, no bom exercício do seu dom e do seu ministério, ele glorifica a Deus, e ao glorificar a Deus, ele é visto como um servo fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, agora você recebe a recompensa maior. Você foi fiel na fé, você serviu ao Senhor com graça, com dedicação, você foi um bom trabalhador que testemunhou, que glorificou o meu nome aqui na terra. Agora, entre no gozo do seu Senhor. Por isso, meus amados, ao trabalhar, sirvamos ao Senhor com fidelidade em nossos corações e apresentemos, sejamos boas testemunhas. Sejamos boas testemunhas. Que as pessoas possam olhar para nós no nosso trabalho, no nosso ministério e dizer assim, mas esse sujeito é bom, hein? Parabéns para ele. Ele até merece um aumento. Merece um reconhecimento, merece aplausos, porque é fiel, é honesto. Em terceiro lugar, a terceira lição. Sim, por que ser honesto e ser fiel no coração? Porque teu vigia, ele está vigiando, o Senhor vigia a nós todos. Terceira, cumpra a sua jornada e as suas tarefas como lhe foram oferecidas. Cumpra o que foi entregue às suas mãos para fazer. Você foi contratado para fazer o quê? Faça bem feito. E descubra maneiras de fazer ainda melhor. Recicle o seu curso. Especialize-se. Corra atrás. Um dia desse eu falei para o Eliezer Júnior, Júnior, está na hora de você fazer uma especialização, não? Quem me conhece sabe que eu passei quase toda a minha vida estudando. Parei de estudar há poucos anos. E comecei a estudar com faculdade com 19 anos. E nunca parei de estudar. Sempre procurando acrescentar algo no exercício do meu pastorado, do meu ministério. Sempre para melhorar o meu ministério. Aperfeiçoe-se. Descubra a maneira de fazer melhor. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse ao seu Pai, em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Eu fiz o que o Senhor confiou às minhas mãos para fazer. É muito interessante quando a gente fala assim, Jesus desafiado lá na cruz, sendo maltratado, crucificado,
Aqui ele diz assim: Senhor, se você é filho de Deus mesmo e tem poder, salva-te a si mesmo e salva nós também. Sai daí e tire nós daqui também, se é mesmo filho de Deus. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele foi enviado ao mundo para cumprir uma missão. E por mais dolorosa que fosse, ele disse: faça-se a tua vontade. E cumpriu o seu ministério. Ele fez o que recebeu como missão fazer. E você? Se você descobriu os seus dons, se você descobriu os seus talentos, se você sabe que você precisa se dedicar e ser um bom trabalhador, então você deve saber que esta é a sua missão. E cumpra ela até o fim. Seja o ministério da igreja, seja o ministério secular, onde você foi colocado por Deus para trabalhar, combata o seu combate, cumpra a sua carreira, guarde a fé. E sendo fiel, e sendo íntegro, no cumprimento da sua tarefa, você receberá a sua justa recompensa no céu. Você será recompensado, porque Deus é o galardoador de todo aquele que o ama. É Ele que premia, é Ele que abençoa. Está consumado, gritou Jesus Cristo lá na cruz, e em seguida rendeu o seu espírito. Para os loucos daquela época, para os romanos, significou: está morto. Mas para aqueles que sabiam qual era a missão dele como Salvador, e hoje nós podemos observar e entender, ao morrer ele venceu, ele não perdeu, porque a sua missão era esta: morrer, derramando o seu sangue na cruz, para purificar-nos de todo pecado. Esta era a missão de Jesus. Nós também temos as nossas missões. A mesma coisa que após um dia de trabalho ou após encerrar um compromisso de trabalho que exigiu esforço, perícia, competência, entrega, olhar para o trabalho feito e dar-se por satisfeito e descansar no Senhor. Jesus morre não é só porque sua força acaba. Ele dá o seu último suspiro, como aquele que faz assim: acabei de fazer o que eu tinha que fazer. Missão cumprida. Missão cumprida. Deu trabalho? Doeu? Sim. Um bom trabalho exige tudo isso de nós. Mas nada como a missão cumprida. E deitar e dormir o sono dos justos. E descansar em paz. Por quê? Cumpriu a jornada que lhe foi concedida. É o que Jesus está dizendo aqui, é exemplo. Olha, vocês vão ficar na fazenda, na casa, vocês vão trabalhar, e assim, olha, sejam vigilantes, façam direito, porque o dono da casa vai aparecer qualquer hora. E se achar alguém dormindo, não vai dar bom, vai dar ruim. Por último, a quarta e última lição. Meu irmão, se trabalho é dom de Deus, é criação de Deus, e se os dons e os talentos que você recebeu também, e se você é uma obra de Deus também, leve a vida com expectativa de que Deus haverá de te abençoar sempre. Não leve a vida com desânimo. Não leve a vida com choro, com queixumes. Não leve a vida com sofrimento. Não leve a vida como uma pessoa derrotada, perdida, desorientada. Se você está por acaso passando por esse vale de sombra, de morte, a palavra de Deus diz assim: está faltando sabedoria para você, meu irmão. Peça a Deus que Ele dá, e dá sim com uma grande oferta. Ele dá muita sabedoria.
Se está precisando de força, se está precisando de ajuda, peça para Deus que Ele dá, mas não se desanime, não desista. Há uma verdade sobre todos nós e nós precisamos tocar nesta verdade de vez em quando. Ninguém sabe o dia de amanhã, nem o dia ou a hora do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante ter um coração expectante que diga assim: talvez hoje. Por ser hoje, pode ser hoje ou pode ser amanhã. Por isso Jesus ordenou vigiar, o que significa ficar olhando para o céu, para ver se Jesus volta, atento, Atos 1, 4-8, mas permanecer acordado e espiritualmente alerta, permanecer atento, não desanimado. Nossa atitude não deve ser negativa, nossa atitude não deve ser de paralisia, nossa atitude deve ser positiva. Um dia nós vamos nos encontrar com Jesus no céu e vamos receber o prêmio final que Ele vai nos conceder. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Deus e viver a nossa vida conforme aquilo que Ele deu para nós vivermos. Não precisa ser mais do que Ele deu, mas também não deve ser menos do que Ele deu. Não precisa ser mais de como Ele te fez para ser, mas também não deve ser menos de como Ele te fez para você ser. Seja o que Ele quer que você seja. Execute a obra, a missão que Ele deu para você. Saiba quais são os seus dons e qual é o seu trabalho, onde você pode exercitar os seus dons. Dê o melhor de si para glorificar ao Senhor, para trazer bons resultados. Aprecie o bom resultado. E esta é uma responsabilidade para todos nós. Não é só para alguns. É uma responsabilidade para todos nós. Eu gostaria que eu estou terminando essa quarta e última lição, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o que você faz todos os dias. Na sua vida profissional, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Depois de ter feito, você é igual àquele cozinheiro que gosta de cozinhar e gosta de comer o que ele cozinha? Ou você é aquele cozinheiro que faz o melhor prato, mas não tem paladar para apreciar o que faz? Que o seu trabalho, meu irmão, minha irmã, seja um trabalho tão maravilhoso, tão apreciado, que você seja a primeira pessoa a dar valor para aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque, eu repito, foi Deus que te criou, foi Deus que te deu dons, foi Deus que te deu talentos, foi Deus que te deu uma missão, foi Deus que te colocou onde você está, foi Deus que te capacitou, e você deve também gostar do que você faz, a ponto de olhar e dizer: nossa, que coisa boa que eu fiz, gostei. Gostei da pintura que eu pintei, gostei da limpeza que eu fiz, gostei do prato que eu cozinhei, gostei do negócio que eu aprovei, do projeto que eu executei, gostei do atendimento que eu dei, gostei porque foi bom resultado. E ainda dar graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu consegui fazer e fiz bem feito. Graças a Deus. Às vezes a gente termina de fazer algum serviço, a gente não está nada satisfeito com o que faz. A gente faz duas coisas. A gente já reprova logo de cara porque não gostou, ou a gente faz aquele luxinho, né? Para ver se alguém faz um elogio, para a gente se sentir aprovado, né? Não precisa nem de uma coisa nem de outra. Tenha o bom senso para saber que você fez algo bom. Por que você fez algo bom? Porque você não é desanimado, você é dedicado, é comprometido. É
consagrado, é fiel, é honesto, sabe fazer, aprendeu a fazer, tem dom, tem talento para aquilo. E o que você faz é bom. Eu termino, meus queridos, a mensagem de hoje, mostrando para os irmãos que trabalhar é algo bom para quem trabalha, mas o trabalhador, ele pode dar o melhor para a sua família, porque ele recebe um bom salário quando ele faz um bom trabalho. E esse salário que ele recebe é justo, é digno. Esse ganho que ele tem deve ser aplicado para uma finalidade boa. Pôr boa comida em casa, dar conforto para a família, morar numa casa boa, promover o bem de todos, investir na criação dos filhos, cobrir a mulher de roupas boas, de joias, cobrir o marido de roupas boas e coisas boas, fazer a casa ficar bonita. Você fala assim, mas pastor, onde você está arranjando isso? Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, o que ela é capaz de fazer. E a Bíblia fala sobre o homem que trabalha e sustenta a sua casa. Então não estou inventando modismo, não. Eu estou repetindo novamente o que diz a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, meus irmãos, ela encara o trabalho como uma bênção, como uma vocação divina, não apenas a exigência de esforço, o esforço árduo, mas trata como uma ação diligente, com pontos positivos, com incentivo, honestidade e excelência. Deus, quando criou Adão e Eva, embora eles morassem no paraíso, disse para eles, olha, trabalhem, cuide disso daí. A vida continua mesmo depois da queda. E nós devemos continuar trabalhando, cuidar disso daí, o planeta em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, que como famílias cristãs, famílias que conhecem a Bíblia, nós possamos entender a nossa missão aqui de uma maneira valiosa, bíblica, correta. Não entender nossa missão como uma tragédia grega, como um sofrimento, como algo desastroso, como quem não devia nem... Tem gente que amaldiçoa o seu dia de nascimento, amaldiçoa a sua vida, se queixa o tempo todo. É triste conversar com algumas pessoas às vezes, porque a pessoa só é desanimada, frustrada, perdida e desorientada. Ainda não entendeu quem é ela no plano de Deus. Se você está sendo essa pessoa perdida e desorientada, eu gostaria de te desafiar a descobrir qual é o plano de Deus para você. Porque você vai viver a vida, vai terminar os seus dias, e você vai poder suspirar e dizer, o propósito divino na minha vida se cumpriu, agora é a hora de eu descansar em paz. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Eu quero orar por você, trabalhador, trabalhadora, desde você que cuida da casa, você que trabalha na empresa, você que trabalha para o Senhor, você que trabalha lá para criar seus filhos. Quero pedir para Deus te abençoar, quero pedir a boa mão de Deus para te proteger, quero pedir para que o Espírito Santo de Deus te dê mais capacitação, que o Espírito Santo ilumine sua mente, seu coração, para que você possa ser uma bênção onde está. Pai do céu, eu glorifico ao Senhor pela Tua palavra, que embora esteja falando sobre a preparação do crente para o encontro contigo, quando Jesus voltar, ela também fala sobre aquilo que devemos ser e fazer enquanto vivemos aqui na terra. E Jesus Cristo nos deixa estas orientações, estas palavras para podermos entender o quanto devemos ser diligentes e vigilantes no cumprimento da missão que o Senhor conferiu a cada um de nós. E assim eu peço ao Pai que o Senhor, com Teu Espírito Santo, esteja iluminando mentes e corações, para que os nossos irmãos, essa Tua igreja, cada um seja uma bênção onde está trabalhando.
Que o trabalho seja glorificação ao Senhor, seja motivo de realização pessoal, seja meio de graça para a própria pessoa que trabalha, mas também para a família, para os seus pares, para os seus filhos. E que o Senhor Deus possa usar cada um de nós para sermos testemunhas do Teu poder, da Tua bondade e das Tuas bênçãos. Bênçãos especiais e as bênçãos comuns. Guarde-nos, ó Deus, dê-nos saúde, dê-nos capacitação maior, tire de nós o desânimo, a tristeza, o olhar negativo e encha-nos, ó Deus, de sabedoria, de força, vigor, unção, ó Deus, para onde pusermos as mãos, onde puser nossos corações, ali possamos ser instrumentos de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.